Agora, tudo o que você precisa saber da sua cidade e região. Os principais fatos e as principais notícias. A informação precisa. Está entrando no ar. Atos no Rádio. O porta-voz da população. Atos no Rádio. O retrato falado do dia a dia da notícia. Ao vivo. Os dois lados da notícia. Entra no ar agora. Atos no Rádio. A apresentação: Éder Pilota e equipe Jornal Atos. É fundamental que os políticos saibam que a imprensa, em uma rigorosa prestação de serviço, será a memória da cidadania. Horas e 2 minutinhos, muito bom dia. Estamos juntos nesse dia 1º de agosto, hein? Segundo o Miltinho, mês do cachorro louco, o Miltinho e o dito popular, né? Mas nós queremos declarar que esse mês de agosto é o mês do Senhor Jesus Cristo e tudo vai bem. Queremos profetizar a todos os nossos ouvintes, quem nos acompanha pela rádio Piratininga de Tinguetá, também aos ouvintes da Rádio Cultura de Lorena, 1460. Queremos profetizar um mês abençoado, próspero, cheio de emoções e que já nos ajude, né, a ter bons momentos aqui nesse Atos no Rádio e também nos cenários políticos, ou seja, prefeituras, câmaras municipais. Com certeza esse mês de agosto vai dar muito o que falar. Mas no dia de hoje nós vamos até o meio-dia com os bastidores da política. Lembrando que esse programa é diferenciado, é um segmento da sua coluna Bastidores do Jornal Atos, que circula em toda a região com seu impresso. O Jornal Atos circula das cidades de Pindamonhangaba, cidades de Roseira, Moreira César, Aparecida, Putim, Cunha, Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Silveiras, Canas, Piquete, todas as cidades do Vale Histórico. E de Lorena, né? Lorena, de onde transmitimos também através do nosso estúdio esse programa, extensão da coluna Bastidores, para contar a política do dia a dia. E falando sempre para um público diferenciado de formadores de opinião, donas de casa, povo da zona rural, servidores municipais, comerciantes, técnicos, agentes públicos e muitos, mas muitos mesmo, que gostam de estar informados sobre o dia a dia da política. Nós somos o Atos no Rádio, 12 anos falando na latinha aqui, na nossa temporada, e agora com estúdio próprio, evidentemente em parceria com essas emissoras que citamos, a Piratininga, daqui a pouco a Princesa do Norte, a Princesa do Vale, aliás, lá de Pindamonhangaba. Estamos estendendo, né? Quem sabe uma emissora da cidade de Cruzeiro também nos acolha, justamente para ter uma política diferenciada, regional, para que você saiba o que está acontecendo na sua cidade. É importante você saber a região. Aliás, o Vale do Paraíba é uma cidade, uma região atípica, né? Nós somos praticamente um povo só, com vários vilarejos chamados cidades e com uma grande avenida ligando todos nós. E a felicidade de estar bem próximo uma cidade da outra. Mas enfim, esse é o ato desse dia 1º, e nós chegamos com tudo, né? Justamente estamos na contagem regressiva, daqui uma semana cravadinho,
Nós estamos aqui dando um resumo do que aconteceu na volta das sessões de Câmara aqui na cidade de Lorena, aonde se votou as contas do prefeito Fábio Marcondes, relacionada a 2013, é uma conta fatídica, né? Está dando um tititi na política que você imagina. De ontem para hoje eu ouvi coisa do Arcos da Velha, né? E nós vamos tentar falar aqui, transferir para vocês de uma maneira até diferenciada. Não vou falar com riquezas de detalhes do que eu vi, as propostas que eu fiquei sabendo, é uma coisa de louco, né? Política é uma coisa séria, né, meu tio? Muito sério. Mas muito bem, sempre no apoio de Guará Motor, que tem sempre um bom negócio à sua disposição. Você sabe que na Guará Motor você tem a melhor opção em Volkswagen 0 km. Mas se a sua necessidade for um seminovo, com toda a garantia de uma revisão super bem feita com a Guará Motor, lá você tem a marca e o modelo que você procura. E sempre numa facilidade que cabe no seu orçamento. Na Guará Motor também, se o seu negócio é investimento, você tem a modalidade do consórcio. Isso mesmo, consórcio. E um consórcio diferenciado. Primeiro porque não tem taxa de adesão. Você se inscreve no consórcio, começa a pagar a sua prestação, o seu carro. Juros é zero. Parcelas reduzidas. É verdade, e você tem planos de 60 e 80 pagamentos. Somente a Guará Motor tem facilidades como essa. E a Guará Motor está presente na cidade de Aparecida, Guaratinguetá, que o próprio nome já diz, né? Foi ali que começou tudo. E também na cidade de Lorena. Passe por lá e tenha certeza de um bom negócio. Falamos sempre em nome de Unisal, Centro Universitário São Paulo, onde você tem o rumo certo da sua formação acadêmica e pode, inclusive, impulsionar a sua carreira através de uma pós-graduação, que faz todo sentido hoje. Ter uma pós-graduação é realmente um passo adiante nas oportunidades, nas oportunidades de emprego, nos pós-trabalho. Pós-graduação na área de direito, você, advogado, pode fazer uma especialização aí na sua área, também educação, engenharia, gestão, psicologia, tecnologia e muito mais. A Unisal vai além do que você imagina. Você pode conferir no site unisal.br/pós. Ali você tem todas as informações. Lembrando sempre que a Unisal está presente aqui na cidade de Lorena, em Pindamonhangaba e também em São José dos Campos. Isso falando de Vale do Paraíba, né? Poderíamos falar de São Paulo, de outros campos, mas aqui ao alcance das nossas vozes. 3 cidades significativas e a Unisal está presente. Costa Assessoria Contábil, é verdade, o ligeirinho da contabilidade. No Costa é assim, tudo muito mais rápido para te prestar o melhor atendimento. Sabe por que Costa, Contabilidade Costa é mais rápido? Porque lá é 100% online. É num clique do celular, você já está falando com toda a equipe de técnicos e contábeis do Costa. Você tem todas as direções. Se você precisar falar sobre tributação, você tem lá na assessoria Costa quem te atenda. Se é RH, se você precisa modificar a nomenclatura dos seus funcionários, o Costa pode te assessorar. Aliás, por falar em assessorar, o Costa é o único escritório de contabilidade da região que presta assessoria, independente do seu contador, de quem cuida da sua escrita fiscal. Você vai ampliar as suas atividades ou até mesmo reduzir, você precisa tomar todo cuidado, tanto para reduzir como para ampliar. Então, nada melhor do que você ter uma consultoria técnica contábil. E é onde nós sugerimos o Costa. E o telefone dele para contato é 3122-5576. Falamos de Costa, 100% online. Muito bem, seguimos nessa programação, 11 horas e 9 minutos, muitos assuntos relacionados aqui, um giro rápido aqui na nossa região, né? Hoje tem sessão de Câmara na cidade de Lorena, de Guaratinguetá, viu? Boa festa. Né? Ou melhor, o recesso. Hoje também tem probabilidade de barraco não, concentração de reclamantes, vamos supor, de pessoas protestando na Câmara Municipal de Cachoeira Paulista. Hoje os vereadores de Cachoeira Paulista podem ter um grupo diferenciado, né? Nós vamos falar sobre isso. Na cidade de Silveiras, meu Deus do céu, o arrombo financeiro é muito maior do que se imagina, né? E a situação de Silveiras é muito mais delicada do que atritozinho entre vereadores, entre crises de vaidade. O presidente não gosta de mim, o prefeito não liga para mim, o prefeito quer... Silveiras tem necessidades e situações muito mais complicadas. Nós vamos falar de alguma delas. Imagina uma cidade que tem só 10 milhões e 800 de INSS para pagar. Isso porque o prefeito anterior, ele 7 parcelamentos com
o INSS e não cumpriu nenhum. Hoje a conta só está em 10 milhões e 800, né? Pecado, e os seus asseclas estão aí, defendendo a bandeira, vestindo a camisa. Claro que não é por interesse pessoal, né? Nada não disso. Não é por amor à não pátria? É. Opa, isso aí é um amor, uma paixão, assim, à primeira vista. Mas, Miltinho, está chegando a eleição. E os deputados já estão aflorando aí na cidade de Cruzeiro. Parece que tem um que quer ser candidato e não pode. Ótimo. Você acredita? Não pode. A justiça falou que não dá. É que nem um vereador aqui que ele acha que já foi vereador e ele acha que ele pode voltar à vida pública. Como que é que você fala mesmo? Nessa vida, nessa existência não, né? Nesse mundo, né? Não vai dar tempo. É difícil. Mas nós vamos falar disso e mais coisas após a contagem regressiva da edição desse dia 1º de agosto. Hoje muda o calendário, né? Um mês significativo. Contagem regressiva. Cuidado, Brasil. Na hora de votar, preste muita atenção. Tem gente que promete, mas não cumpre, não. Esconde dólar da cueca e vive de mesada de mensalão. Essa gente não merece nosso voto. Temos que gritar, pega ladrão. É agora que o bicho vai pegar. É isso aí, meu tio. 11 horas e exatamente 11 minutos e está na hora de a gente falar de mais números, né? Agora é o calendário. Justamente, eleitoral. mas primeiro eu queria saudar todos os nossos ouvintes, aqui que eles são um privilégio ao longo desses anos, Bilota, uma um tanto qualificada, principalmente através das emissoras da rádio, Super Rádio Piratininga, da cidade de Guaratinguetá, também da querida nossa, aqui da cidade de Lorena, Rádio Cultura, e todos que nos acompanham através das mídias sociais. Porque aguentarmos ao longo desses 12 anos não é fácil, não. E a gente faz sempre alguns registros. E nessa contagem regressiva, nesse dia 1º de agosto, dito por muitos como o mês do cachorro louco, mas também é o mês do Dia dos Pais, mês da padroeira lorenense, a Nossa Senhora da Piedade. O feriado é dia 15, né, meu? 15 de agosto. Então, Bilota, a gente vem informar todos, mas sempre no oferecimento de alguns parceiros nossos, a exemplo da Center Opção, lá do Edinho, nosso parceiro, companheiro, amigo, instalado ali na Avenida Papa João 23, número 89. Se você tem a necessidade de uma troca de pneus, o amortecedor do seu veículo, ou mesmo escapamento, fazer uma troca de óleo, balanceamento de rodas, não deixe de dar uma puladinha na Auto Center Opção. E se você for esperto, comenta que ouviu aqui no Atos no rádio, que a RI despenca o desconto. Tem um desconto, meu tio? Despenca o desconto. O desconto já é natural, mas se detalhar, ouviu aqui conosco, Bilota, aí ninguém aguenta. O desconto é certo e fortíssimo. E o telefone da Auto Center Opção, 3301-7978. E o Edinho tem uns pneus ali num preço que o boi não lambe, como diz a linguagem do sertanejo. É um preço que o concorrente fica invocado, porque é difícil de achar. E a Auto Center Opção sempre naquele atendimento, funcionando de segunda a sábado, nos horários comerciais, e com uma equipe lá toda treinada para receber aí a clientela. Nesse 1º de agosto de 2017, temos a informar que de 431 dias nós vamos às urnas para a escolha do presidente da República, 2 senadores do estado de São Paulo e um deputado federal. Já a nível de estado, nós vamos para a troca do governador, vamos escolher um novo governador e um deputado estadual. E queira Deus que seja alguém aqui da nossa região, bem próximo de nós, para ser o nosso representante direto, talvez até mais do que um, porque a região comporta vários deles. Basta o eleitor ser um pouco inteligente, sem esquecer daqueles que não são da região e que têm serviços prestados, aqueles que não abandonaram os nossos prefeitos, que sempre estiveram ao lado dos nossos prefeitos. Esses também serão lembrados, por certo, por uma parcela aí do nosso eleitorado. Então, essas eleições importantíssimas, 431 dias, dentro de 14 meses, e para sermos mais exatos ainda, 61 domingos, no 62º, é o dia 7 de outubro do ano que vem, data essa do acerto. Um outro detalhe que basta a gente informar aqui para o ouvinte,
Porque às vezes você fala, falta dos 300, 400 dias. Cara, falta muito. Não. Olha só, hoje inteiramos 213 dias já do ano de 2017. Então nós já estamos com 212 dias virado a página. Só nos restando para terminar o ano, 152 dias. Beloto, o tempo passa muito depressa, por isso que o povo envelhece rapidamente sem perceber. Está aí o grande detalhe. Então nós temos que estarmos atentos a tudo isso, porque o dia do acerto será o dia mais importante desse do político para todos nós. Dessa vez temos que escolher pessoas decentes. Você é testemunha, tem rodado um vídeo aí, onde o Ciro Gomes, aquele que foi senador, foi governador lá do Ceará, um político respeitado, filho de Pindamonhangaba, chama o nosso presidente até de ladrão. Você, não sei se você já teve acesso ao vídeo, mas procura saber, tem um vídeo rodando aí em todos os WhatsApp, onde ele faz seríssimas acusações, e isso nos joga na lata do lixo, porque se amanhã, até mesmo aí num exame, num concurso, a pessoa fizer a seguinte pergunta: quem é seu presidente? Você vai ter vergonha de responder. Eu, particularmente, vou falar: não tenho nenhum. O meu país está sem presidente, porque eu vou responder o nome desse que hoje ocupa a presidência. Que vergonha, que lástima. Mas nós temos uma pequena parcela de culpa e vamos corrigi-la dentro de 431 dias, Bilota. Muito bem, 431 dias chega rápido, Miltinho? Voa, 14 os políticos meses. já estão chegando, né? Semana que vem tem político graduado aqui na redação do Atos. Oh, que maravilha. Vamos já está sinalizando, pediu justamente para a gente aguardar um pouco para anunciar, ver se ele realmente vai ter brecha na agenda, mas é aqueles políticos que têm mandato e têm cargo, em que fica... E se tiver serviço prestado, melhor ainda. Miltinho tem a grana que já chegou aqui. Né? Beleza. E aí, agora tem realmente um apoio que tem dado aos municípios da região, em especial Lorena, né? Que bom, Belo. Miltinho, nós vamos falar daqui a pouco sobre as previsões para a próxima segunda-feira, quando a Câmara Municipal de Lorena deverá voltar às contas do prefeito Fábio Marcondes. Vamos falar, inclusive, dos bastidores, né? Que já está pegando fogo. Já tem vereador sem assessor nenhum. Já tiraram a assessor? Tinha vereadora reclamando porque tinha um, agora não tem. Meu Deus do céu. Diz que é efeito contas. Contas, meu tio. Mas uma situação que está dando muito pano manga na cidade do Guaratinguetá, mandar um abraço aos nossos ouvintes de Guaratinguetá, sempre antenado aqui no Atos. Apesar que tem aquele teu amigo que não gosta de você, diz que quando começa o rádio lá na Piratininga, o pessoal muda de emissora. Ele não gosta mesmo de nós. De mim. Mas a semana passada nós recebemos aqui o Miguel Sampaio, que é o diretor do SEG. Muito bem formado. E ele apresentou dados aqui, Miltinho, que está realmente sendo... como que eu posso dizer, um tiro no pé de muita gente na cidade de Guaratinguetá. Né? Bilota. Ele que assumiu no primeiro semestre desse ano, 2017, a direção do SAEG, com uma dívida só de 13 milhões, né? Nossa. E de repente, no primeiro semestre, paga-se as contas, evidentemente com parcelamento alto, né? Ele falou aqui na entrevista, e quem acompanhar as edições do Jornal Atos, principalmente a de sábado, onde saiu os detalhes dessa entrevista, vai ver com detalhe. Lembrando, né, os nossos ouvintes, que tudo que se ouve aqui se lê com detalhes nas páginas do Jornal Atos, né, Milton? Belíssimo. Que nem o barraco de hoje à noite na Câmara Municipal de Cachoeira Paulista. As pessoas vão ouvir aqui no programa amanhã o resumo da ópera, né? E depois, com certeza, com detalhes nas páginas do Jornal Atos. Mas voltando à cidade de Guaratinguetá, Milton, sim. O problema é o fecha conta. Eles querem saber como que de 13 milhões de dívida se estabiliza uma economia e apresenta já em 6 meses um superávit de 2 milhões e 400. Meu Deus do céu. Miltinho, você já viu 2 milhões e 400 em moeda corrente, assim, Bilota, vive em cima da mesa? Não? O máximo que eu vi foi aquela grana que o vereador João Pita devolveu, de 1 milhão, a gente estava junto, eu quase caí de costa, porque eu nunca vi. Por falar em João Pita, nós dinheiro. vamos mandar um abraço ao João Pita, que está a caminho de São Paulo, né? Ele e o Ademar, da Câmara, né? Um abraço conduzindo ao Celão, o veículo. Vereador, presidente da Câmara também. Mas calma, Mirtino, chega lá, eu sou Mirtino. apressado. O João Pita hoje foi tratar um assunto particular administrativo, evidentemente, do prefeito Marcos Oliva, lá com um político de São Paulo. Então eles estão antenados, tentando ouvir o rádio pela
pelo Radiosnet, né? Facebook também, já né? abriu, não, mas não dá porque estão no carro, Milton. Então Deus tem que ser do céu. ou no Radiosnet ou pelo aplicativo. O aplicativo está pegando bem até agora. Agora estão entrando na Trabalhadores, é isso mesmo? Isso mesmo. Ainda pega pelo aplicativo. Então eles querem ver até onde vão e nós estamos aqui em feedback para saber até onde vai a sintonia através do aplicativo. Você já tem um aplicativo no seu celular? Pilota, eu fui um dos primeiros. O Atos Mais? Opa! E você sabe e que já hoje passei por um na grande lista empresário. do Google Play está ali, né? Um dos primeiros, né, meu E tio? passei por um grande empresário hoje da nossa cidade também, o Atos Mais, para acompanhar, né? Pois é. Ficar bem por dentro da situação. E eu caí na besteira de perguntar para um político se ele tinha. Não, Ele, sabe o que ele perguntou para mim, meu filho? sabe? Quanto nós vamos pagar, o que nós vamos dar para ele ter o... Olha só. Diz que não ouve o programa, mas sabe tudo que a gente fala, meu tio. Até os Vai ver que erros alguém de fala com português, ele, né, meu tio? Alguém comenta. Alguém comenta, é Alguém isso aí. comenta. Mas muito bem, nós vamos em frente, falando essa notícia que deu pano para manga na cidade de Guaratinguetá, que é justamente o superávit do SAEG, onde o saudosista do SAEG, né, quando a SAEG era considerada em regimes passados, né? Regime significa governos passados, né? Era galinha de ovos de ouro da prefeitura, né? Porque era um caixa bondoso, né, meu time? Parece que antigamente tinha até valinho. O gabinete mandava fazer um valinho pro fulano de tanto. Aí o cara passava no caixa do SAEG e plim-plim. Que maravilha. E plim-plim. O tempo bom. Lei de responsabilidade fiscal, não. Agora... Às vezes ela parece tão insignificante, tão sensível, né, meu time? Daqui é a pouco pendura a pessoa do avesso, né, meu tio? Mas quem está hoje andando aqui pela região, já passou para tomar um café aqui, está tornando período de o prefeito de Cruzeiro, Thales Gabriel. Olha só ele que já maravilha. concedeu uma entrevista no programa da Metropolitana hoje de manhã. É pecado falar das emissoras. Não, eu acho que nós devemos falar sempre deles. E na entrevista que ele concedeu à Rádio Metropolitana hoje pela manhã, mandar um abraço a Dani, né, ao Datena que está lá. Datena tá lá. Aqui ele tem o apelido de Datênis. É Datena mesmo, né? Datênis. Então mandar um abraço ao Datena. Mandar um abraço a toda a equipe da Metropolitana. Receberam, né, o prefeito Thales Gabriel. Foi uma entrevista legal, até porque coincidiu que após uma matéria que o Jornal Atos explorou, até a questão do shopping que vai ser aberto na cidade de Cruzeiro, com 70 lojas. É isso mesmo, Francisco? Bom dia, Francisco. Opa, muito bom dia, Pilota. Francisco. Bom. O Edinho não gosta da gente. O Edinho não gosta. São muitos cabelos. É verdade. O Éder, muito bom dia, Éder, bom dia, Miltinho, você que está acompanhando o Atos no rádio pelas Rádio Cultura, Rádio Piratininga. A gente acompanhava essa entrevista hoje pelo programa da Rádio Metropolitana, pela manhã, entrevista dada à nossa amiga Daniele Dias, e o prefeito ele falou, entre outras situações, alguns focos e principalmente a situação econômica, né? E o Jornal Atos da última edição, ele enfoca essa situação das dívidas. E em meio a buscar esse parcelamento, dívidas antigas, o que ele consegue colocar em ordem, o que ele consegue pelo menos amenizar, porque a situação em Cruzeiro é bem complicada. Então, já coincidentemente, a né? Vanguarda também veio com uma informação que a gente não quer ditar vamos supor, o estupim da coisa, né? Mas tudo partiu de uma entrevista do Jornal Atos justamente com o prefeito Gabriel. E daí deu pauta, e a Globo e a Vanguarda já pegou também o gancho do Fundo de Garantia, que Cruzeiro está entre as cidades que mais devem no Fundo de Garantia. Mais deve na região, pois é. Lembrando que essa informação já foi, a gente já debateu sobre isso no primeiro mês, se não me engano, primeiro bimestre, porque eu sou meio ruim de data, Éder, mas no primeiro bimestre o prefeito ele citava questões das dívidas de Cruzeiro, que esse seria o maior empecilho. Em meio a todas as situações, entre elas dificuldade com saúde, Santa Casa, ele voltou a falar hoje sobre a Santa Casa, né? Toda a questão de empregabilidade também. E sobre essa situação de empregos, a gente volta a uma outra matéria do próprio Jornal Atos, isso no mês passado, começo do mês agora, né? A gente já entramos em agosto? Então, hoje é dia 1º. Eu tô falando que tô totalmente perdido na data, olha só. Se você vê algum cachorro pelo caminho, corre. Cuidado, cachorro louco. Cuidado. Pois é. E Éder, essa matéria falava sobre a construção de um shopping. A situação é que em Cruzeiro foi a primeira vez que eu vi uma matéria positiva virar polêmica. Porque a prefeitura não sabia. É engraçado, meu tio, porque a prefeitura não sabia, ela não soube dançar no meio dessa situação. No meio de
um cenário problemático econômico, emaranhado um caos de deixado dores. pelos últimos 8 anos de Ana Karen, né? Ana Karen barra FIC barra Câmara Municipal, que muitas vezes aplaudiu para dona Ana Dá pra Karen. dar um hashtag também. Pois não adianta agora os vereadores, e principalmente quem ficou na casa, o próprio Thales Gabriel, que era vereador também, havia momentos... Ele via de perto. Havia momentos onde a Câmara questionou o governo de Ana Karen, havia, mas muito tempo, se bateu E eu me palma. lembro, abri um parênteses aqui, eu estava no gabinete da Ana Karen, né? Muito bem recebido, porque lá era Sempre assim, recebeu né? bem. Hoje, por exemplo, a gente chega na Câmara, na Prefeitura de Cruzeiro, tem o Daniel lá, né? Alguém precisa falar pro Daniel, assessor do Thales Gabriel, que a gente não é inimigo de ninguém. Nós estamos lá para fazer a matéria, né? A gente tem dificuldade, às vezes, de passar essa informação. Quando a gente chega lá, ou chega alguém no nosso nome, nossa, o Atos está aí, ó, que isso? O que esses caras vieram fazer? E outra coisa, não tem problema nenhum publicar edital nas páginas do Jornal Atos, viu? Aliás, é o único jornal que tem um certificado. Aliás, né? Éder, essa talvez tenha sido a dificuldade com essa informação do shopping, né? O shopping, a informação veio, uma matéria feita pela nossa repórter Andréa Martins, e as pessoas enxergam, talvez, no Jornal Atos, um jornal de Lorena. A gente tem isso em Cruzeiro, a gente sente isso em Guaratinguetá. Guará já mudou, né? Até porque a sede do Atos editoria de jornal é na cidade de Guaratinguetá. É na cidade de Guaratinguetá. Né? Mas o mais importante é a gente lembrar que o Jornal Atos é um jornal regional, de fato. Cobrindo as 15 cidades que nós cobrimos e dando a mesma importância para Pindamonhangaba. Então, eu tomava um café de manhã com o Zé Geraldo, aqui, que foi provedor, que foi da mesa diretora da Santa Casa, um grande amigo e leitor do Atos. E ele fez a reclamação que toda cidade faz, né? Matéria das cidades vizinhas, né? Só tem 2 aqui de Lorena, então a gente vai em Pindamonhangaba, por exemplo, só tem matérias lá de Guaratinguetá, de Lorena, você vai... É isso aí, mas às vezes é difícil, mas já faz 24 anos que a gente está publicando no jornal aqui, daqui a pouco mais 24 eles... E pro pessoal de casa pensar, por que a gente está falando sobre essa situação do shopping? É que na época, uma matéria que seria positiva para a cidade, né, um projeto chegando na cidade, vai gerar emprego, vai trazer uma movimentação maior financeira, a matéria foi questionada, o jornal foi questionado. Aliás, tem gente que chamou tanto a repórter como um jornal de mentiroso. E nessa semana, melhor dizendo, ontem, segunda-feira, veio a prefeitura com uma nota oficial dizer que sim, a prefeitura faz parte do projeto de shopping. Aliás, tem gente questionando se aquilo lá era shopping. Eu, na minha ignorância, né, que Deus me deu... lojas é shopping, sim. A gente vai buscar a determinação do que é um shopping, nada mais que um conglomerado de empresas realizando um centro comercial no shopping. Então, gente, eu não entendi por que Cruzeiro pegou uma informação positiva e por bairrismo ou por ignorância com relação ao jornalismo, identificou ela como negativa. Dentro dessa situação, todo prefeito ele afirmou que a prefeitura ela tem um apoio ao projeto, lembrando sempre que é um projeto de investimento privado, mas que essa se não tiver é uma apoio da prefeitura, não vai, gente. Pois é, e que essa é uma das expectativas do prefeito para poder movimentar, poder fazer com que a cidade cresça administrativamente a partir do segundo semestre. Ele citou várias outras empresas, há empresas já com projetos para retomada de construção a partir de 2018 também. Então, em meio a tudo isso, a gente tem uma entrevista do prefeito com expectativas, pelo menos a gente entendeu ele um pouco mais com pés no chão, sabendo e falando das dificuldades da cidade, mas com uma expectativa de crescimento, principalmente a partir de 2018, e o que chamou bastante atenção, até para a gente poder falar sobre Lorena em meio a tudo isso, é que por mais de uma vez o prefeito citou o que tem sido feito na cidade de Lorena. A gente não pode ter uma amnésia política a ponto de esquecer a Lorena encontrada no dia 1º de janeiro de 2013, uma Lorena em caos após 8 anos de desgoverno, e foi isso que o governo Fábio Marcondes encontrou aqui, e como a gente diz quase todos os dias nesses microfones aqui, da Rádio Cultura, da Super Rádio Piratininga, há muitos problemas em Lorena, muitos ainda, a serem resolvidos. Francisco, mas hoje, o Miltinho, a gente, até mesmo na época, no governo anterior, nos governos anteriores, a gente ia a outras cidades, eles falavam, mas de onde que vocês são? Não, eu sou de Lorena. E o pessoal falava, credo, Lorena. Verdade. Então hoje passou a ser um parâmetro de administração, um parâmetro político. Uma marca positiva, né? Pois é. Aquela história, o mundo não é perfeito, Miltinho, mas... Mas só abrindo um parênteses que eu comecei a falar, em certa feita a gente estava no gabinete da Ana Karen, a então prefeita Ana Karen,
E estava sendo justamente uma indisposição entre o Thales Gabriel, uma vez presidente da Câmara, e a vereadora atuante na legislatura passada, e o gabinete da prefeita. E a prefeita perguntou para mim, olha, aquele jeitinho meigo dela, né? O Thales, de repente, gosto tanto dele, recebi ele aqui e tal, aí ele quer um distanciamento, por que será, né? Porque Então tá aí hoje a prova só para você ter uma ideia do tamanho da bronca relacionada ao Fundo de Garantia, que a Globo pegou esse gancho agora recente das 20 cidades que mais deve Fundo de Garantia, que Cruzeiro está no meio, né? Por exemplo, só na entrevista, nós temos dados aqui, Milton, numa dívida de 37 milhões, olha só, a prefeitura tem que até o final do ano pagar 2,4, porque faz parte de uma parcelamento. O prefeito fez o governo fez um convênio para ter esse tipo de parcelamento. Certo. Então tem que pagar no montante da dívida, de uma dívida de 37 até o final do ano, 147 mil para poder parcelar o resto. Para iniciar o E é parcelamento. um parcelamento, e o prefeito vai ter que assimilar isso na sua economia, no seu orçamento, porque vai permitir eles conseguir receber investimento do governo federal, que hoje não pode, está velado. E por falar... Porque perdeu a certidão e hoje qualquer tipo de investimento... Francisco, claro que o outro vamos dar um pulinho, chega, né? vamos dar um pulinho em Silveiras, Opa. que a situação é semelhante. Tá na hora de notícia ruim, meu tio. Mais notícia ruim, né? Mandar um abraço a todos que nos acompanham na cidade de Silveiras, né? E graças a Deus tem aumentado Nós temos nossa ouvintes audiência. lá, Belota. Então, veja bem, muito mais traumático do que o tititi entre vereadores, porque lá está tendo uma briga de vaidade, né? Parece que são 9 ocupantes a cadeira, o plenário lá, meu time, não está cabendo a vaidade de todo mundo lá, né? A importância, né? Mas enquanto a Câmara decide a questão da vaidade, né? A sexualidade dos vereadores, essas coisas todas, o prefeito tenta decidir a questão da administração. E foi fechado realmente agora, em eminências de ter que se pagar para esse parcelamento do próprio Fundo de Garantia e também do INSS, e esse parcelamento é igual para todos os municípios da federação. Então, veja bem, você apura a dívida, aí dessa dívida é o seguinte, 2,4% tem que ser pago. Tem que ser. Então você imagina Silveiras devendo 10 milhões e 800 só do INSS, fruto de 7 parcelamentos com o ex-prefeito Edson Mota, aqui a gente pode botar um nome. Pode, né, Belota? Porque ontem nós somos ameaçados aqui em Lorena. Daqui a pouco nós vamos falar sobre... Eu acho que essa ameaça não é para nós, mas nós vamos reprisar aqui daqui a pouquinho. Enfim, a Prefeitura de Silveiras tem agora R$250 mil para ter que pagar. Puxa vida, né? Para garantir o parcelamento. Para garantir o parcelamento. E depois do parcelamento, ela que já paga R$110 mil por mês de parcelamento, de dívidas deixadas pelo seu Edson Mota, diz que o Edson Mota é na linguagem do campo. Do campo, da roça. Manda um abraço, pessoal, lá do bairro dos Macacos. Lá isso. Diz que ele é que nem essas pessoas que têm o olho ruim. Onde ele passa, nem capim não nasce mais. Meu Deus. Diz os mais antigos ainda que ele seca até pigarra de galo quando ele olha. Você já viu isso, meu gente? A gente ouve cada coisa aqui, mas não pode deixar o cofre perto mesmo, né? Tá aí, ele prefeiturou, fez, aconteceu, ganhou fama, foi eleito em Cachoeira Paulista, sucesso a ele, mas só que para ele ser eleito em Cachoeira Paulista, foram 20 e tantos anos que Silveiras amargou uma situação de uma procrastinação de uma dívida que hoje mesmo nós estamos tendo que pagar. O município tem que pagar isso, chorando ou não. Então são 10 milhões e 800 a dívida. Nós tínhamos noticiado 9 milhões. Pode ser que os ouvintes falem, esse cara uma hora fala 9, outra coisa. Eu acho que é mentira, porque pega do outro lado os defensores da pátria, da camisa, né? Esse povo tem torcida organizada, né? E só pra gente ter uma ideia do tamanho do... O pessoal da improbidade que apoia esse povo aí, sabe aquele da canela grossa, meu tio? Aquele lusco-fusco. Você não sabe. Ele que foi que recebeu uma improbidade e responde lá em Putim por conta de uma improbidade. Ah, tá envolvido lá. Tá falando alto, tá parecendo um roxinol aqui, de tanto que fala. Né? É que pelo formato do passarinho, se a gente for comparar o passarinho, ele não pode ser esses passarinhos assim, né? Tem que ser aquele outro tipo, meu tio, aquele mais robusto. Aquele mais robusto, né? Bom, moral da história. Silveiras, nessa onda do parcelamento. Agora tem outra dívida de fundo de garantia em Silveiras que é menor. Só pra gente citar Silveiras, o tamanho do rombo são 10 milhões e... 800.
O orçamento da cidade para esse ano... Só do INSS, mas tem 1.180.000 de precatórios. Nossa. E tem 1.800.000 de FGTS. Ou seja, dão mais de 13 milhões, Miltinho. Só pra gente ter uma ideia, o orçamento da cidade é pouco mais de 20 milhões, velho. Então quase 53, 55%. Quase 60% comprometido com dívidas deixadas pelos governos anteriores. Gente, nós vamos rodar os intervalos e poder pagar a conta. Faturar. A gente volta a seguida com os nossos atos no rádio. Hoje nós temos aqui no nosso estúdio, né, os nossos ouvintes ainda e quem nos acompanha pelo Facebook, né, aliás, é possível acompanhar esse programa pelo o Facebook, né. Nós temos aqui a nossa repórter revelação também, a Jéssica, né, hoje é vestida de chapeuzinho vermelho, tá todo chique, né, mas nós vamos aos intervalos e voltamos a seguir. Daqui a pouco, voltamos com Atos no Rádio. Saúde, bem. Seu problema é contabilidade? Temos a solução. Costa Assessoria Contábil. Costa Assessoria Contábil é 100% online. Sua empresa na palma de suas mãos. Costa atendendo a toda a região de Pindamonhangaba a Cruzeiro. Consultas pelo telefone 12 3122 5576 ou, se preferir, Rua Domingos Rodrigues Alves, número 425, Guaratinguetá. Costa Assessoria Contábil. Nosso plano de negócio é a saúde da sua empresa. Atos no Rádio. Atos no Rádio. Responsabilidade da informação. Se vai presentear ou quer dar um toque no seu visual, lembre-se, Alquimia Perfumaria. Lá você encontra produtos de higiene pessoal e uma variedade de cosméticos como cremes, perfumes e tinturas. Na Alquimia Perfumaria você tem bom preço e as melhores formas de pagamento. E se preferir, agora também com o serviço Disque Entrega. Em Lorena, na Rua Dr. Rodrigues de Azevedo, número 25. Telefone 3157-2510. Em Guaratinguetá, na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, número 182. Telefone 3122-4508. Alquimia Perfumaria. Sua vida mais bela e feliz. Você está ouvindo Atos no Rádio. Você com certeza já ouviu dizer que ter um Volkswagen é a certeza de um bom investimento, não é? Com isto, a Guará Motor faz deste pensamento uma realidade. Na Guará Motor você tem a certeza de um bom negócio. Compra de 0 km e seminovos com selo de garantia da concessionária que está há mais de 52 anos no mercado, mantendo assim a tradição Volkswagen na região. Volkswagen com taxa zero de financiamento. Confira os modelos. Guará Motor com lojas em Aparecida, Guaratinguetá e Lorena. Telefone 12 3152 7722. Ligue e comprove. Guará Motor, sempre o melhor negócio. Atos no Rádio. A sua informação diária. Silva Cartintas, funilaria e pintura. Mais de 1000 cores à sua disposição. Silva Cartintas destaca-se pela qualidade no atendimento ao cliente e o conhecimento profundo nas áreas em que atua, utilizando equipamentos da mais alta tecnologia e dispondo de uma equipe de profissionais especializados. Isso tudo com o menor preço da região. Silva Cartintas, Rua General Eduardo Areco, número 925, na Vila Geni. Telefone 3153-2357, Lorena. Voltamos a apresentar Atos no Rádio.
Muito bem, 11 horas e 40 minutos, conferindo aí o horário, né? O arroz no fogo, né, meu tio? Opa! E é isso aí, nós temos a participação de uma ouvinte, é a Sandra Nogueira, e ela, via Facebook, ela quer saber o quanto anda as obras lá no bairro da Vila Rica. Olha. Francisco Céu, você mexeu no baú. Já falamos sobre isso? Nós falamos sobre isso no início do último mês, no início de julho, com uma matéria, né? A gente pode, é claro, retomar para ver a atual situação, até para poder responder a dona Sandra de fato. Mas, dona Sandra, essa informação dessa obra da construção das moradias do CDHU, a gente lembra que elas estavam paralisadas por problemas que envolviam a empresa contratada pela gestão, ainda na gestão Paulo Neme. Essa empresa não conseguiu dar andamento ao trabalho e desde então... Desde a época do Paulo Neme. E as obras de parte dessas casas do CDHU, porque quem conhece o Vila Rica tem algumas construções de casas, né, moradias, e essa do CDHU são apartamentos. E essas obras que estavam paralisadas, agora houve um acordo entre CDHU e Prefeitura de Lorena, a retomada do processo, fizeram uma nova licitação, aliás, tiveram que fazer 2 licitações, a primeira delas não teve nenhuma empresa interessada. Na segunda, se fechou a contratação da empresa Maxcom Ambiental de São José dos Campos, que deve retomar, já retomou, a gente vai entrar em contato para ver se já retomou de fato, mas a expectativa é que já retomasse as obras da construção dessas casas, né? A empresa Maxcom Ambiental, então, de São José dos Campos, lembrando que essa obra, o orçamento dessas obras é de R$ 3.547.000. Então, dona Sandra e pessoal aí interessado nessas obras do Vila Rica, perdão, essas obras, então, se elas já não estão sendo iniciadas, devem estar por perto aí, até porque teve esse novo processo de licitação para colocar tudo em ordem. Lembrando, Eric, que essas construções são para famílias em áreas de risco. Teve um trecho na época do bairro da Cruz também, né, meu tio? Isso. Então, as famílias ali, esses dias nós ouvimos de um morador e ouvinte do rádio, até nos conhecemos num cafezinho, Francisco, e ele, Milton, mandou inclusive um abraço para você, me foge o nome dele nesse momento. E ele disse uma coisa e ponderou com muita razão, sabe, essa sabedoria do pessoal mais simples, mas você percebe pontual. Ele disse que quando ele ouve o anúncio de uma obra, geralmente os políticos fazem um estardalhaço, né? Lógico. Eles fazem um barulho medonho. Eles alardiam, faz uma maior festa, porque vai começar. Ele acha mesmo. que são 2 preocupações. Até porque cria um estado de expectativa. Não com essas palavras ele falou, mas ele, ao mesmo tempo, é motivo de preocupação, porque muitas obras começam com esse foguetório, com essa propaganda toda, e ela, às vezes, custa a sair do lugar. E por quê? Tem uma motivação, né? Hoje, o poder público municipal, para contratar uma obra dessa, ele precisa se servir de uma empresa. Tem um processo de licitação. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, dentro da Lei 8.666, né? Existem os parâmetros, inclusive de menor preço. E, às vezes, no afã da concorrência, empresas pegam justamente em valores abaixo do mercado e torna-se a obra inexequível. Então, por que acontece isso? Eu vou citar um exemplo na cidade de Guaratinguetá, onde as alças de uma ponte, e eu não estou me referindo à ponte o complexo Mário Covas, estou me referindo a outro, mas não quero falar nomes, as alças de acesso ficou mais que a ponte. Eu sei. Porque a empresa licitou primeiro, pelo menor preço, a parte principal, e depois começou os aditamentos. Foi. E no aditamento saíram malas e mais malas de dinheiro para lá e para cá. Né? Ali, por exemplo, naquele período, teve a sorte da obra não parar, mas em outras situações, em outras cidades, às vezes a obra para. Justamente por conta disso. Nós estamos diante desse prédio que tem investimento, se eu não me engano, do CDHU, é isso, Francisco? É bem 3 milhões e meio, e a empresa que vai pegar agora vai pegar um abacaxi, porque não sabe de que maneira foi executado o contrato. Por que para numa cidade como Lorena? Porque o prefeito não negocia aditamento. Exato. E quando negocia aditamento, é justamente dentro do fator realmente para se pagar o custo da obra. Aqui em Lorena, por exemplo, aqui nós temos visto, salvo o melhor juízo, o pampeiro com as latas vazias na Câmara produzem, né? Que aqui é um roubo, que aqui é aquilo, mas aqui, pelo que se tem conhecimento,
Aqui puleiro de pato é no chão, aqui não se bate palma para maluco dançar. Se tiver que fazer um aditamento, eu posso falar dessa cidade, porque a gente convive quase que para a passo com essa cidade. E nós também informados. Por exemplo, você pega uma gestão, como falamos aqui, em cima do SAEG de Guaratinguetá no início. Você pega uma autarquia como aquela, com peso de 13 milhões de dívida. É claro que o orçamento do SAEG é poderosíssimo, mas não faz os cortes e não coloca uma rigidez administrativa, não, para ver se tinha um superávit de 2 milhões e 400 num semestre só. Então, obras, às vezes, traz uma expectativa, você pega esse pessoal, a finalidade desses apartamentos é tirar o pessoal da zona, da área de risco. A dona Sandra Nogueira tem toda a razão de questionar, vai retomar as obras. Agora, veja bem, veio uma outra empresa, fez uma nova licitação, CDHU aprovou, isso passa pela prefeitura. Agora, existem as fases de homologação do contrato, sabe, meu time? É complicado. E às vezes o cidadão comum, ele fica só com o aplauso da torcida. Olha, fizeram foguete, falaram que vão construir, vão supor a praça aqui em frente. E cadê a praça? Cadê a praça, meu tio? Cadê? Arrumou a empreiteira, aí vem a construtora para construir a praça. Ah, que bom, começou a construir, parou a obra. Esse prefeito não vale nada, ele não consegue terminar. E o prefeito não tem nada a ver com isso. Ele é que paga o pato. Mas a lei permite que tais coisas aconteçam. E neste caso, que é caso de retomada de obra, é claro que a gente é leigo aqui para poder falar sobre construção, mas quando você retoma, tem essa situação que você disse, né? A empresa ela vai chegar e vai fazer toda uma avaliação. Ela fazer um levantamento para tomar pé da coisa, ela não sabe com quantos metros foram feitos a fundação, o que faltou, o que não faltou, a quantidade. Agora a gente torce ter justamente as vistorias, né? E outro detalhe ainda, Francisco e Bilota, a empresa que está saindo não acerta com os funcionários que terminaram o serviço. Você vê a farmácia. A nova já contrata e fica aquele impasse todo, todo mundo perdido. Isso lembra muito o caso que também é do CDHU, que é de Cachoeira Paulista. Que teve problemas e mais problemas. O próprio prefeito, à época do contrato, o prefeito Fabiano Vieira, teve dificuldades com empresas. Foram, se eu não me engano, acho que está na terceira, quarta empresa já. Além da construção paralisada, a casa que foi entregue com vários problemas, tem essa questão que o Miltinho lembrou, que é de funcionários hoje com salários atrasados também. Eu tenho amigos meus, foram contratados, daqui a pouco não iniciaram o trabalho, aí já foram demitidos sem ser contratados. É um rolo danado esses impasses. A lei, Bota, teria que ser muito mais prática com relação a essas situações aí. Uma vez ganha a concorrência, tem que ir até o final, sob pena até ir de uma punição bastante severa, porque antigamente não acontecia isso é de um determinado período para cá, é a tal lei da responsabilidade. É o lado ruim dessa lei. Essa lei, ela é muito boa, na sua maioria ela veio trazer moralidade, mas ela prejudica em alguns detalhes. E aí tem um deles. Mas andou certinho, deu tudo certo. Não, andou sendo certinho, honesto... O Miltinho, o Éder dava um exemplo aqui sobre a SAEG. Uma informação rápida aqui, Vamos pessoal lá. de Guaratinguetá, que a SAEG informou que um incêndio de médio porte, que atingiu o ponto de entrega voluntária do bairro São Dimas, o PEV, na manhã de hoje, esse incêndio não teve vítimas. Segundo o relato de avaliação do Corpo de Bombeiros, suspeita-se que o fogo teve origem do lado de fora, tendo se alastrado para o interior. Como o ambiente ao redor é aberto, o fogo se alastrou para o interior do local, atingindo resíduos descartados que alimentaram a combustão. Segundo a Polícia Militar, Éder, que o militar que também auxiliou nos primeiros instantes, até o momento do anúncio dessa nota do SAEG, não se tem conhecimento da autoria do incêndio, porém a polícia técnica está dirigindo, né, para realizar uma análise técnica para saber se encontra alguma situação. Pois é, o Corpo de Bombeiros de Guaratinguetá rapidamente chegou ao local de incêndio e já controlou a situação. Então o pessoal de Guaratinguetá que ficou sabendo desse incêndio, às vezes a gente tem vê uma situação meio à distância, a preocupação é lógica, é grande, mas aí o SAEG anunciou com essa nota que não teve vítimas, não foram maiores as perdas ali próximos ao pé. Menos ruim, né? Porque às vezes um incêndio... E é bom ter um corpo bombeiro, né? Nessa hora que a gente vê a oportunidade. Tem gente que torce contra, viu, Piloto? Corpo de bombeiro. Pois é, inclusive na hora de pagar a conta, né? Tem gente que questiona Pilota, mas não, mandar um abraço ao Odilon Gonzaga de Campos aí, nos acompanhando, ele é ouvinte quase que assíduo.
Um abraço a ele. Nós temos alguma informação com relação ao shopping lá da cidade de Aparecida, Vila? Olha, a construção? Além da desconfiança, porque gerou em Aparecida, lamentavelmente, né, o pessoal fica meio assustado. Né? Mas tem realmente o indício das obras e é claro que o pessoal faz uma publicidade um pouco exagerada dos passos das coisas, das contratações, essas coisas, mas está seguindo, né? Por exemplo, eu conversei, esses dias nós tomamos um café com um grupo eu peguei carona, né, num grupo de empresários do ramo de construção na cidade do Guaratinguetá, mandar um abraço aos cafezeiros lá do Ponto Chique, também do Bar do Esperança, né? E eu peguei uma carona numa roda dessa aí, eu ouvi o pessoal falando, a gente tem dois olhos e uma boca só, né, Martim? Mas eles acham que vão se aquecer aí a questão da movimentação do negócio, a partir, evidentemente, o Miltinho, das obras prontas. O povo tá igual mineiro, tem que ver, pôr a mão, sabe? Você já viu o mineiro quando vai na feira? Ele aperta tudo, né? Principalmente laranja. Isso aí, ele vai apertando para poder... E, na verdade, isso aí pode shoppings como esse de Aparecida, a gente torce para que venha, né? Lógico. Como a cidade de Cruzeiro, o shopping aqui da cidade de Lorena se fortalecendo, porque, segundo informações, meu tio, o shopping demora de 5 a 7 anos para se estabilizar. É verdade. Porque há um rodízio de atividades. Geralmente quem inicia com ponto de comércio no shopping não prospera, às vezes, num primeiro momento, se não tiver uma marca forte, se não for uma âncora, né? Acontece, por exemplo, que vem as dificuldades econômicas, aquelas coisas. Por exemplo, eu tenho uma situação aqui do shopping de Lorena, que tem um lojista no ramo de calçado na cidade, aqui no shopping, que para contrabalancear está abrindo uma loja no centro de Lorena. Porque lá é prejuízo. Aqui a ideia não é que é prejuízo. Fazer o equilíbrio, né? Acontece que está tendo que ser investido ainda. Então, um comerciante hoje, o empresário, para abrir um ponto no shopping, ele precisa ter uma área de investimento, porque vai chegar um ponto por mais rotatividade que tem. Mas esses shoppings, depois de estabilizado, como o shopping Buriti, que se estabilizou, né? Hoje tem muitos espaços vazios. Mas isso aí pode atender e mudar, inclusive, dados que saíram, que foram publicados até pelo próprio governo, em termos do setor da evolução e do desenvolvimento econômico de modo geral. Saiu uma pesquisa que se fechou em 2014, que deu um relato, se eu não me engano, de 2012 e 2014. Você tem mais ou menos informação disso? Na verdade, 2002, né? Uma informação do jornal... 2002 a 2014. É uma informação do jornal Vale, de que a região metropolitana do Paraíba, ela aumentou seu PIB, o Produto Interno Bruto, Miltinho. É riqueza, gente. 229%, 229,15%. Aumentou a circulação de dinheiro. No período de 12 anos, ou seja, entre 2002 e 2015. O problema é que a região ela perdeu participação na riqueza estadual. Como que a gente avalia isso? Agora todo o estado está dividido em regiões metropolitanas, são 6, e a nossa passou a ser a 5ª região metropolitana do estado que mais movimenta a riqueza estadual. A gente está à frente apenas da região da Baixada Santista. O valor da riqueza da região saltou de 29 bilhões e meio em 2002 para 97 bilhões em 2014. Em números, em valores, a bem gente maior. Pensa, um crescimento mais legal. Em liquidez. Né? Nesse mesmo espaço, a participação do PIB estadual caiu de 5,7% para 5,2%, ou seja, tivemos uma queda na participação da riqueza no estado de 0,5%, e a gente avalia tudo isso, e principalmente com relação à aproximação de um período eleitoral, porque tudo está diretamente ligado à política. E o que a região mais, o eleitor da região mais tem buscado é a questão da representatividade. Quem vem à região buscar votos, quem daqui interessa a região obter votos, que vai poder mesmo transformar esses votos em algo que vai fazer a região crescer, essa talvez é o maior questionamento. Por exemplo, tivemos 2 grandes eventos em 2014 e 2016. 2014, a Copa do Mundo,
que gerou, claro, todo o país movimentando, mas lembrando que os dois maiores centros, nós estamos no meio geográfico dessa linha, que estamos falando em Rio de Janeiro e São Paulo, e na sequência a própria Rio de Janeiro recebendo uma Olimpíada, e a gente pergunta, Miltinho, qual foi o reflexo para a nossa região desses dois envolvimentos, desses dois investimentos? Praticamente a gente não sentiu assim concretamente nada. Exato, né? porque faltou duas coisas. Dados em miúdo, por exemplo, é que nem quando você em 2000 e tanto ganhava 100, e agora na atualidade você ganha 500, mas com 100 você fazia muito mais do que 500 hoje. Ou não só fazia, mas com 100 você conseguia fazer mais diferença na sua casa, ajudando a sua família, do que hoje. Então essa que é a situação. Lorena não, a região metropolitana do Vale do Paraíba hoje, ela obtém mais valores, ela consegue receber valores, lógico, né, são 12 anos de diferença, bem maiores do que há 12 anos, mas o que ela consegue movimentar de riqueza estadual com esses valores é menos do que ela fazia em 2002. Então essa que é a preocupação, e é isso que o eleitor, Éder, como vocês a todos os dias aqui dão uma alfinetada política, lembrando da necessidade do acompanhamento dos nomes que estão se aproximando, é isso que o eleitor quer. Representatividade que traga resultado. É isso aí. Olha a musiquinha do terror, Miltinho. Fala muito, tá né? falando que essa nossa região tá batendo o sino. É a região que faz de uma agulha até um avião. Olha só. Pecado, né? E nós queremos com isso cumprimentar todos que nos acompanharam pela Rádio Piratininga de Guaratinguetá, também pela Rádio Cultura de Lorena. Bem lembrado. Quem nos acompanhou através do aplicativo Atos Mais, né? É possível já no Android você ter o nosso aplicativo. Eu pergunto pro Francisco e o aplicativo pro iPhone. Pro iPhone, tá nossa, chegando. Cadê o Guilherme? Cadê o Guilherme? Cadê o gordinho do... Ai, meu Deus do céu. Chegando. Também queremos cumprimentar as pessoas que nos ouvem através do link direto do rádio, né? jornalatos.net/atos no rádio. Também pelo site, olha, pelo site jornalatos.net e pelo Radiosnet, onde você tem a opção ou Piratininga ou a Rádio Cultura e acompanhar esse programa. E também pelo Facebook, essa ferramenta extraordinária, onde muitos conferem, inclusive posterior ao programa, né? São os melhores momentos. Deveria custar mais caro, né, Miltinho? Mas tá pelo mesmo preço, ou seja, no Vasco. Queremos mandar um abraço a Fátima Valentim, a Ana Júlia, também ao Celão, mandar um abraço ao Celão, presidente da Câmara, meu tio. Opa, grande parceira, amigo Ele nosso. que hoje inaugura a temporada de sessões, né? O segundo semestre, né? Isso aí. E hoje já tem projeto polêmico, não deu tempo de falar isso hoje, mas a gente fala amanhã já o resumo. Com certeza. O Odilon Campos, né? Que está também Parceirão na audiência nosso, aqui. A Francisca da Piedade, a Prefeitura de Silveiras, pessoal lá da Prefeitura de Silveiras. Olha, hein? A Maria Helena, também a Nicélia Ribeiro, a Sandra Crispim, a Irani Gonçalves e muitos outros, né, que não vai dar tempo de mencionar. Bastante mas gente. fica a nossa gratidão e a nossa promessa que, permitindo Deus, amanhã a gente estará aqui de volta, né? Estaremos novamente para mais uma sessão de informações e bastidores políticos. O que não deu tempo de falar hoje, evidentemente, amanhã a gente toca no assunto. Até lá, se Deus assim nos permitir. Atos no rádio, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia.